Graças a Deus que você é homem lindão. Seja bem-vindo ao Devocional DHPH, o Devocional de Homem para Homem, do Semine Hombridade para o seu coração, um coração de homem. O que significa ser manso para você? Será que ao ouvir esta palavra, vem a você um cara pacato, sem expressão, que não se posiciona? Ou ainda uma pessoa que, como diz o ditado, se a água correr para baixo, para cima, está tudo ok? Hoje queremos falar sobre Jesus, manso e suave. Fica comigo. Pouco compartilha nesse devocional sobre mansidão e ele comenta que na sua juventude esta palavra ressoava algo negativo, alguém que não se posicionava ou ainda uma pessoa sem perspectiva, sonsa, sem graça, sem garra, sem o espírito de guerreiro. Mas em Mateus capítulo 5:5 a Bíblia nos diz: bem-aventurados mansos, pois herdarão a terra. Interessante que não fala que é os valentes, os brigões, os fortões, mas os mansos. Uau! Ainda lemos no livro O Homem ao Máximo sobre manso uma história sobre cavalos que são ariscos, se assustam facilmente por qualquer motivo, saem correndo, dão coices, se empinam derrubando o cavaleiro ou ainda ferindo pessoas por perto. Então esses cavalos eram treinados para a guerra, a ponto de cruzar o campo de guerra no meio de flechas, lanças, barulhos, homens em lutas, mas o seu alvo era o seu cavaleiro, ou seja, cavalos que eram ariscos, que não eram realmente adestrados, não eram preparados, mas após um momento, após um tempo de treinamento, eles atravessavam a guerra no meio de tudo aquilo e não desviavam o seu foco. Por quê? Porque eles se tornaram cavalos domados e eles na guerra chamavam esses cavalos de mansos. Por quê? Porque eles não perdiam o foco. Ouvi certo pregador mencionar que mansidão é força sob controle. Eu achei muito interessante, ou seja, você age no momento certo. Ser forte não é ser musculoso, um cara bravo, estourar com todo mundo ou ainda vangloriar de suas conquistas, mas colocar a força em movimento na hora certa, da forma certa, para ter o resultado esperado. Lembra do filme Até o Último Homem? Tinha vários homens que achavam Dós um fracote, covarde, sem expressão e ainda não empunhavam uma arma. Mas no campo de guerra, os valentões se borraram todo e este soldado, sem aparência física de fortão, que exercia a mansidão, salvou 75 homens sozinho. Uau! Homens usam suas posições e influências para expressarem a sua força, ignoram regras, quebram princípios, tudo para se mostrarem fortes e influentes. Na verdade, esta atitude normalmente esconde um homem com falha de caráter que precisa da graça de Deus e de ajuda de outros homens para ser curado. Dós foi esse cara, que ele era fraco, não empunhava uma arma, mas no campo de guerra ele fez toda a diferença. Jesus era um homem manso, ele se tornou respeitado pelo ato de servir e ele sabia usar a sua força com mansidão e suavidade. Teve momentos que jogou as mesas dos cambistas para longe e os expulsou, mas teve momentos que se reuniu às escondidas com Nicodemos, quando poderia simplesmente dizer: se quer falar comigo, estou aqui, em tal lugar. Se compadeceu da viúva de Naim, assou um peixe para Pedro após esse ter negado ele, mas sabia usar a sua força e influência de forma correta e com a graça de Deus. Enfrentou os fariseus, os saduceus com ousadia, amou as pessoas, as serviu com alegria. Antes da sua captura, orou ao Pai e disse, lá em Lucas 22, 41 e 42, presta atenção, ele por sua vez se afastou um pouco e se ajoelhava e orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ser manso
também é reconhecer a autoridade. E Jesus fez isso até a sua morte, pois se submeteu ao seu Pai. Ser um homem manso e suave em nossos dias também é nos submetermos à palavra de Deus. Exemplos bíblicos: não assine por fiador do seu irmão. Deus odeia o divórcio. Cada um fale a verdade para com o seu próximo. Não defraudeis o seu irmão. O homem é tão bom quanto a sua palavra. Aquele que quer ficar rico da noite para o dia acaba perdendo pouco que tem. São vários princípios bíblicos, mas muitos deixam de ter a força sob controle, ou seja, serem mansos e entram em situações que não deveriam entrar. Muitos homens não se dispõem a obedecer esses princípios, pois querem resultados imediatos e não exercem a mansidão. Repito, ser manso é a força sob controle. Agir quando é necessário, falar quando precisa, ficar quieto quando todos querem que você fale, mas entende que não deve falar, ou seja, ser manso. O cavalo está em meio à guerra, mas o seu foco é proteger e dar suporte ao seu cavaleiro. Estamos ao meio da guerra, mas o nosso foco é agradar ao nosso Senhor Jesus. Manso e suave, força controlada com educação e destreza. Como aprendemos no curso Ao Meu Máximo, afetuoso, mas enérgico também. Homens, não fomos chamados para sermos frouxos, mas também não fomos chamados para lutar guerras que não nos pertencem. Proteja a sua família, proteja o seu relacionamento com Jesus, proteja a sua integridade, assuma a sua liderança, seja pai, seja um filho que honra os seus pais, seja como Jesus. Muitos homens são omissos em relação à sua paternidade. Permite que seus filhos mandem em casa, desrespeitem a sua mãe e fazem o que querem. Como aprenderão sobre serem mansos? Pai, seu filho não precisa de um amigo, ele precisa de um pai, portanto, seja pai. A sua esposa não precisa de um filho crescido, ela precisa de um marido que a proteja, dirija e governe a sua casa. Seja o sacerdote da sua casa. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Edwin escreve em todos os manuais de estudo bíblico dos cursos do currículo CMN Hombridade. Assim, a verdade é como uma injeção. Ela só funciona se for aplicada. Então, a mansidão é força sob controle. Busque o conhecimento, busque sabedoria, busque uma comunhão com Jesus e aplique isso sob o controle do Espírito Santo. Nós somos CMN, uma rede de homens cristãos. Nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias e nós resgatamos o Brasil. Que Deus te abençoe e um grande abraço.